Edna, porque hoje ela está fazendo um grande encontro como esse, pastora Rose, lá em Fortaleza. E quando eu disse para ela que vinha, ela falou: não esqueça de mandar o meu abraço. Quando o assunto é mulher, ela fica logo muito animada. E quando o assunto é Paz Church, eu fico logo também toda animada. Nós somos apaixonados pela forma como Deus tem usado a Paz Church para mudar o cenário de muitos lugares na cidade de Fortaleza e no estado do Ceará. Eu sou apaixonada pela história da Paz Church. Eu não sei se todos vocês conhecem a história. Vocês têm que estudar como tudo começou no Brasil. Uma família movida pelo fogo missionário saiu do seu conforto nos Estados Unidos, veio para o Brasil. Então, eu sou muito animada com a história do pastor Lucas, dos pastores fundadores da Paz Church. Quando eu converso sobre isso, todo mundo pensa que eu sou da Paz Church. E também glorifica ao Senhor pelos pastores dessa igreja, pastora Álbia, pastor Sandro, pastor Eibe Uber. Então, me sinto em casa estando aqui. Pastora Rose, muito obrigada pelo seu convite, pelo seu carinho. Cheguei aqui, já fui recebida com muita alegria. Reencontrei uma amiga de infância, que é a Jordana. Eu lembro da Jordana, a gente estudava, madrugava às vezes, estudando para a prova, né, Jordana? Quando ela chegou aqui, boa noite, mulheres! Aí eu fiquei lembrando da gente estudando biologia e ela dizendo, boa noite, bactérias! E a gente fazia teatro de biologia, de ciências, e no final dava certo. Mas, irmãos, eu estou muito feliz, a pastora Rose falou, que o Senhor, Ele realmente tem me posicionado em um lugar muito específico, né, como ela falou, da política, mas Deus, Ele nos usa e Ele nos coloca aonde Ele quer nos usar. Às vezes você pensa, nossa, Priscila, mas eu sou uma dona de casa. Na tua casa, coisas grandes vão acontecer. Na oração que você faz pelos seus filhos, homens e mulheres de Deus vão se levantar para a honra e glória de Deus. E aonde Ele te colocou, seja numa escola, num hospital, cuidando de alguém, Ele nos usa. E isso é maravilhoso. No meu chamado pessoal, foi difícil entender isso, porque é um lugar muito diferente de onde eu vim. Né? Eu sou filha de pastores, eu não sou filha de políticos. Então, quando o Senhor me chamou, eu tinha 14 anos e, a princípio, eu não tinha entendido claramente o que era aquilo que o Senhor estava falando comigo. Mas, quando eu tinha 14 anos, eu vivi na cidade de Fortaleza, um grande encontro missionário, e ali os missionários falavam sobre a igreja perseguida. Sobre a igreja onde não podia se levar uma Bíblia. Até hoje, na Coreia do Norte, se eles encontrarem você com uma Bíblia, eles matam você e toda a sua família. Na China, até hoje, as igrejas que querem seguir o evangelho, elas têm que se encontrar de forma subterrânea. Até hoje, nos países comunistas, a igreja não tem liberdade para professar a palavra de salvação. E aquilo tudo eu estava descobrindo na minha adolescência, dentro da minha igreja, eu estava descobrindo tudo aquilo. E eu falei, cada testemunho que eles contavam sobre perseguição da igreja, eles falavam sobre um sistema político que perseguia a igreja. Eles falavam sobre um partido que tinha chegado no poder e perseguido a igreja. Eles tinham falado sobre leis que tinham sido criadas e tinham perseguido a igreja. E naquele momento, ainda um adolescente, eu disse, meu Deus, a gente fala sobre orar pela igreja perseguida, mas a gente não explica para a igreja como a igreja é perseguida. Porque a gente não costuma falar sobre todos esses assuntos, não é? Assuntos da atualidade, assuntos das leis, assuntos da política, mas é isso que tem perseguido muitas igrejas lá fora. E com os meus 14 anos, o Senhor colocou no meu coração que eu seria uma voz. E aquilo queimou no meu coração, de maneira que eu escolhi jornalismo. Porque eu pensei, meu Deus, se eu vou ser uma voz, eu preciso aprender a me comunicar, eu preciso aprender outro idioma. Foi também o que eu fiz fora do Brasil. E
não sabia eu que eu iria para a faculdade de jornalismo na Universidade Federal do Ceará e lá eu iria encontrar um ambiente super difícil. Porque o ambiente em que eu estava, da Universidade Federal do Ceará, era um ambiente, o curso de comunicação, o Centro de Humanas, era um ambiente cheio de ideologias, anti-fé, anti-Deus, anti-família, anti tudo que eu tinha aprendido. Ali as ideologias feministas pregavam o aborto como algo glamorizado, o assassinato de bebês dentro do ventre materno. Ali eles pregavam o ateísmo, o comunismo e tantas outras coisas que diziam que a igreja era ruim, que a fé era ruim, que a família era ruim. E ali eu vi uma oposição a tudo que os meus pais tinham me ensinado. E eu lembro que eu levava uma vida muito sozinha na universidade, mas um dia eu cheguei em casa e eu fiz uma oração e eu falava: Senhor, eu estou cansada, eu estou sozinha. E por que, Senhor, que essas ideias não alcançam o meu coração? E ele me respondeu: Priscila, essas ideias não alcançam o teu coração, porque antes de chegar na tua vida a Universidade Federal, chegou na tua vida a Escola Bíblica Dominical. E o coração da criança é de quem chega primeiro. Eu declaro que o coração dos teus filhos serão do teu Deus. Eu declaro que o coração dos teus filhos estarão centrados na palavra eterna do Senhor. Eu declaro que o evangelho do Senhor será o primeiro a chegar no coração dos teus filhos. E foi isso que Deus tinha feito no meu coração. Eu não sabia, mas anos depois eu estaria diretamente na política. Eu trago esse testemunho em forma de livro, que está aqui nesse livro chamado... Olha só, uma mulher barriguda aqui, no meio do prédio do Congresso, né? O que essa mulher barriguda está fazendo aqui? Por 4 meses eu me tornei deputada federal e fui a responsável por todo o movimento dentro do Congresso que derrubou a lei do aborto no Brasil. E ali, vamos aplaudir ao Senhor, porque é Ele que faz. O nome desse livro é Uma Mulher no Congresso e Outra no Ventre. Ou seja, somos nós, mulheres cristãs, enquanto muitas mulheres estão aí fora, falando em nome de partidos, falando em nome de política, falando em nome de ideologias, que o bebê dentro do ventre é só uma bola de carne e que pode assassinar, nós vamos dizer: não, 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 esse engano eu não me engano mais. A minha palavra diz, no Salmo 139, ele diz assim: Senhor, quando eu ainda era uma substância sem forma, Tu já me conhecia. Somos nós que temos essa palavra. Não é partido, não é o mundo, é a igreja do Senhor. É você se levantando, curada, perdoada, restaurada, e a tua voz sendo usada com autoridade para falar da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu trouxe o livro para quem quiser adquirir no final. Mas eu quero muito vir da próxima vez aqui com todos os meus filhos, o 01, 02, 03, 04. Todos os 4. O nome do meu esposo é Frota, quero vir com ele, que é o pastor Frota. Geralmente, quando ele entra lá na igreja com os nossos filhos, os irmãos dizem: chegou o pastor Frota com toda a sua frota. E a gente já está acostumado com isso. Mas, irmãos, eu gostaria hoje de compartilhar a palavra de Deus no livro que está em Ruth. Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler do 1 ao 5. Gostaria de agradecer a Deus pela vida do pastor Alci, que está me acompanhando hoje, pela vida do irmão Lucas Melo, que está me acompanhando hoje. Geralmente, quando eu vou para festas de mulheres, eu gosto de trazer as irmãs comigo. Mas dessa vez, elas estão todas em festa. Então, o pastor Alci veio me acompanhando e eu trouxe o Lucas. Como eu gosto de fazer ele passar vergonha, eu já digo aqui no meio das irmãs que ele é solteiro. Tá bom, irmãs? Para não perder o costume, amém? Livro de Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5. Não queiram ver a cara que o Lucas está fazendo para mim. Vamos lá.
A palavra de Deus fala da história dessa mulher chamada Ruth, que diz assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem seus 2 filhos e sem o marido. A palavra de Deus está nos falando sobre uma família que está em uma terra de Moabe. Essa terra de Moabe é uma terra onde o povo não adora o Deus de Israel. Mas essa família tinha vindo de Israel em um tempo muito difícil, tiveram que se mudar para Moabe. Mas ali eles eram pagãos. Eles viviam em oposição ao Deus de Israel. E ali, essa família, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, se casaram com 2 mulheres moabitas, Orfa e Ruth. E aqui nós chegamos em um momento trágico de muita dor, que é o momento em que todos os homens dessa família morrem. Primeiro morre o marido de Noemi, a sogra, Elimeleque. Ele perde a vida. Depois morre os filhos de Noemi, ficando apenas Noemi e suas 2 noras, as 2 noras moabitas, Ruth e Orfa. E a Bíblia Sagrada diz que esse momento é um momento muito difícil, em que elas têm que tomar uma decisão muito difícil. No meio de uma grande escassez, de uma grande dificuldade, nós estamos falando de uma história de 3 viúvas. E estamos em um contexto histórico em que ser viúva naquela época significava que você iria viver dependendo dos seus parentes. Você não poderia trabalhar, você não teria o marido para cuidar de você, e você teria uma vida provavelmente miserável, porque você dependeria completamente da generosidade dos seus parentes, da sua família. E por isso Noemi, ela tem que voltar para Israel, porque a família dela está em Israel. Mas Orfa e Ruth, que são moabitas, elas têm que fazer uma decisão. Ou elas ficam em Moabe e voltam para suas famílias, ou elas seguem Noemi e vão para Israel. Porém, Noemi, ela está tomada de dor. Noemi está tomada de luto. A Bíblia diz que ela mesma fala de si como amarga. Uma mulher que está tomada de amargura. E ela diz nesse momento para as suas noras, Orfa e Ruth, ela diz assim: não é bom que vocês me sigam. Não é bom que vocês voltem comigo para Israel, não. Eu não tenho nada para oferecer. Em Israel, vocês serão estrangeiras. Vocês serão dependentes. Vocês serão subcidadãs. Não é bom que vocês voltem comigo. Me sigam, não. E ela começa a despejar todo o seu discurso de amargura, de dor, de trauma. E aquelas 2 mulheres, Ruth e Orfa, elas estão ouvindo o mesmo discurso. Mas a Bíblia diz que naquele momento de encruzilhada, essas 2 mulheres que estão ouvindo o mesmo discurso de luto,
elas tomam decisões diferentes. Orfa toma uma decisão, Ruth toma uma decisão diferente. E por causa dessa decisão, elas terão um destino completamente diferente por causa da decisão que tomaram naquele momento. A Bíblia diz que Orfa foi persuadida por Noemi. Ela já estava com as malas prontas, mas ela escuta a lamúria de Noemi e ela se convence a ficar em um lugar mais seguro e voltar para a sua família. A Bíblia diz que Orfa dá um beijo nela e volta para a sua família moabita. A Bíblia diz que ela volta para os seus parentes que viviam a vida dos moabitas, uma vida de paganismo, uma vida onde a adoração aos deuses pagãos envolviam até mesmo a imoralidade sexual. Povos que viviam em oposição a Deus. E Orfa retorna para esse lugar. Ruth, ela escuta o mesmo discurso, mas ela se nega a voltar para sua casa. Ela se nega a voltar para onde ela estava. E a gente fica pensando, até onde as palavras que você escuta fazem você mudar de caminho? Até onde as palavras de dor de alguém, de complexo de alguém, de falta de fé de alguém, impede que você fortaleça a sua fé para avançar e confiar em Deus? Porque Orfa foi persuadida. Mas sabe o que Ruth diz? Ruth olha para aquele discurso de Noemi, olha para aquelas lágrimas de Noemi, e ela diz assim: Noemi, não insista para que eu te deixe. Nem me obrigue a não segui-la. Por onde você for, eu irei. Por onde tu pousares, eu pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E ela olha aquela mulher chorando, mas ela sabia que aquela mulher tinha um Deus diferente. Estava com dor, estava numa encruzilhada, mas ela já tinha visto a fidelidade e a grandiosidade do Deus de Noemi. E ali, a Bíblia fala de duas posturas que cada uma tomou antes de seguir a sua decisão. A Bíblia diz que Orfa deu um beijo e partiu. Quando a gente pensa em beijo, a gente pensa em intimidade, proximidade. Mas o beijo é uma intimidade, é uma proximidade momentânea. É uma intimidade temporária. Já a Bíblia fala sobre a postura de Ruth. E a postura de Ruth, enquanto Orfa dá um beijo, a Bíblia diz que Ruth se apega à sua sogra. A Bíblia está falando de alguém que se entrega, que diz: eu vou com tudo. Eu não perco essa oportunidade de seguir essa mulher e servir o Deus dessa mulher. Quantas vezes, irmãos, o nosso relacionamento com Deus é apenas um beijo? Quantas vezes o nosso relacionamento com Deus é um momento que a gente vem aos domingos, levanta as mãos, adora, conhecemos a Bíblia, servimos na igreja,
Mas na segunda-feira, a gente já deixa com que os discursos contrários nos afastem de Deus. Na segunda-feira, na terça-feira, nós já não estamos mais com a mesma intimidade, com a mesma proximidade de Deus. Muitas vezes somos membros que apenas beijam, numa proximidade temporária. Mas a Bíblia nos chama para ser como Ruth, uma mulher que se entrega. A Bíblia diz que ela se apega à sua sogra. E se apegar é dizer, eu vou com tudo. A vida do discípulo é a vida de quem escolhe, eu vou com tudo. Não importa o que digam de mim. Não importa o que aconteça comigo. Não importa o que me falte. Não importa o prejuízo que eu tenha. Não importa as críticas que eu receba. Eu vou com tudo. E essa é Ruth. E ela diz, eu vou com tudo. Dessa maneira, irmãos, a gente vê que Orfa, ela pauta a decisão dela de voltar para a sua família. No momento em que ela escuta as dificuldades proferidas por Noemi, o choro, a amargura. E ela é movida pela confiança. Ela é movida pela confiança. Ela pensa, eu tenho que ir para um lugar aonde eu conheça. Então, eu tenho que voltar para um lugar que seja seguro. Então, eu tenho que voltar para um lugar que seja familiar, que eu possa confiar. E dessa maneira, Orfa, ela escolhe a sua decisão pautada na segurança. Eu vou para o lugar seguro. Eu vou para o lugar onde já me conhecem. Eu vou para o lugar onde tudo está no meu controle. Eu vou para o lugar onde os meus amigos me aceitam. Eu vou para o lugar onde a minha religiosidade já se acostumou. Eu vou para esse lugar. Eu vou para o lugar da segurança. Ruth, ela nem conhece Israel. Talvez ela não falasse a mesma língua. Chegando lá, ela não teria amigo, ela não teria trabalho, ela não teria nem mesmo direitos, que ela não seria israelense. Mas, sem saber o que ia acontecer, sem saber o que ia comer, ela decide, antes de tudo, que a decisão dela não será pautada em segurança, mas será pautada em aliança. E muitos teólogos dizem que esse é o momento de conversão de Ruth. Quando ela diz, olha, para onde tu fores eu irei, onde tu pousares eu pousarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ali é o momento de conversão de Ruth. Aonde ela decide, eu não vou depositar minha confiança naquilo que eu possa ver. Mas eu vou depositar minha confiança naquilo que eu sei que eu estou crendo. Será que a gente tem vivido baseado no que a gente vê? Porque a Bíblia diz que os justos, eles não serão guiados por vista. A Bíblia diz que os justos, eles viverão pela fé. A minha decisão não deve ser sobre aquilo que eu posso medir, sobre aquilo que eu posso prever. A minha decisão tem que ser baseada naquilo que eu decido, mesmo sem saber, obedecer. E assim Ruth toma uma decisão pautada na aliança. E lá vai a estrangeira. A estrangeira chegando em Israel. E a gente sabe o que acontece com Ruth, porque a Bíblia conta. Ruth, depois de ter que
coletar espigas que caíam e que sobravam da colheita, ela conhece Boaz. E pelo que a Bíblia conta, eu acho que Boaz era bonitão. E Boaz era gentil. E Boaz cuidava de Ruth e cuidava de Noemi. E a providência de Deus chegou num lugar aonde ela não sabia nem o que ia acontecer, mas o Senhor que ia ver já estava lá. Ruth se casa com Boaz e juntos eles têm Obed. E Obed também tem filhos. Obed é o pai de Jessé. Jessé também tem filhos. E Jessé é o pai de Davi. Alguém está entendendo? Alguém está entendendo que a estrangeira que chegou humilhada é a bisavó do rei de Israel? Alguém está entendendo? A moabita, a pagã, a subcidadã, aquela que talvez para Israel não tinha sobrenome, não tinha classe social. Mas o que Deus quer fazer na tua vida não é sobre o teu sobrenome, não é sobre aonde tu mora, não é sobre os abusos, divórcios, vícios que marcaram tua vida. O que Deus tem para a tua vida não é sobre você, é sobre Ele. E Ele é um Deus todo-poderoso. E Ele usa até uma estrangeira para libertar o povo de Israel. É o poder da aliança. O poder da aliança. Essa história, ela vai se reencontrar no livro de 1 Samuel. 1 Samuel 17, 46. Porque nós sabemos o que aconteceu com a história de Ruth. Mas a Bíblia não fala muito sobre Orfa. E a gente não tem nas Escrituras Sagradas muita informação sobre Orfa. Eu já tive a oportunidade de estar em Israel 2 vezes. E existem muitos escritos, registros históricos, onde os historiadores investigam, de acordo com o período histórico, a vida dessas pessoas citadas na Bíblia. E é engraçado que, de acordo com o período histórico, e quem era o povo de Orfa, eles encontram uma proximidade tão grande de outro personagem da Bíblia, que alguns historiadores até acham que esse personagem poderia ser filho de Orfa. Tamanha é a proximidade temporal, de povo, de território e de tempo, de contexto histórico. E há muitos historiadores que veem que Golias fazia parte do mesmo povo de Orfa. O gigante Golias poderia ser descendência de Orfa. Isso nos leva a crer que Orfa, Golias, os filisteus, eles estavam ali no povo que decidiu viver em oposição a Israel. Muitos se reúnem num mesmo exército, diferentes tribos, para afrontar o Deus de Israel.
A Bíblia diz que há um período em que Golias, ele com um exército de filisteus, ele é apresentado em Israel e ele diz: me envia um que venha me enfrentar. Só um. E ele afronta o exército de Israel. É engraçado que se procura um entre os generais, não tem. Se procura um entre os políticos, não tem. Se procura um entre os soldados, também não tem. Entre os que habitavam o palácio, também não tem. Mas encontraram um, dizendo que ia matar Golias. Quem é esse um? Um pastorzinho de ovelha. Bisneto de Ruth. Ele tinha um coração diferente. Ele tinha uma aliança diferente. A Bíblia vai falar dessa aliança entre a nossa descendência. A Bíblia diz em Gênesis 17 que quando Deus se apresenta para Abraão, ele fala: Abraão, eu vou fazer de ti pai de numerosas nações. E ele diz: e reis procederão de ti. E eu farei contigo uma aliança, para eu ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Você está entendendo? Você está entendendo que a aliança que Deus faz com você vai alcançar teus filhos e os filhos dos teus filhos? Eu pareço novinha, né? Estou com botox em dia. Mas Jesus me alcançou em 1921. Foi quando meu bisavô entregou a vida para o Deus de Israel. Ele fez uma aliança. Essa aliança me alcançou. Eu não conheci o meu bisavô, mas eu conheço o Deus que fez a aliança. E é essa aliança que queimava no coração de Davi. E ele se levanta e quando ele olha para o gigante Golias, o que ele fala? Meu Deus, como ele é assustador. É isso que ele fala? Meu Deus, como ele é forte. É isso que ele fala? Meu Deus, como ele é grande. Também não é isso que ele fala. A Bíblia diz que quando ele olha, ele diz assim: quem é esse incircunciso? Quem é esse sem aliança? Quem é esse sem aliança? Porque para o povo judeu, a circuncisão, para o povo de Israel, a circuncisão era a aliança com Deus. Quando o bebê nascia, eles faziam a circuncisão para dizer: esse é aliançado, esse tem a presença do Senhor, esse tem a aliança de Deus. Quando ele olha para o problema, ele não vê o tamanho do problema. Ele diz: esse problema não tem o Deus que eu tenho, não tem a aliança que eu tenho, então eu vou contra ele. É isso que ele diz. A Bíblia Sagrada nos relata em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Quando Davi está frente a frente com Golias. E ele diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu, aquele que vem do mesmo lugar de Orfa, servindo os mesmos deuses de Orfa. Chega o bisneto de Ruth e diz assim: Golias, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo.
Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Sabe o que ele está dizendo? Golias, tu vem contra mim com escudo e lança. Tu vem contra mim confiando na tua segurança. Mas eu vou contra ti com a minha aliança. Com a minha aliança. Com a minha aliança. E a Bíblia Sagrada nos fala sobre essa aliança. Essa foi a escolha de Ruth, que alcançou os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, e mudou a história de uma nação. Eu queria convidar você para ficar de pé, para nós trazermos o louvor aqui à frente. Porque existem muitas pessoas aqui que estão em uma encruzilhada e que têm que fazer uma decisão. Muitas pessoas que não se posicionaram, não tomaram posicionamento, uma decisão de assumir uma aliança com Deus. E a Bíblia diz, aleluia, que Ruth, a decisão dela mudou a história de uma nação. Se a gente voltar para Gênesis, a gente diz, Deus, a Bíblia diz, Deus falando para Abraão, ele diz, Abraão, você será pai de nações. E ele dá o que para Abraão? Um cargo político? Para ele ser pai de nações? Não. Ele dá uma coroa de rei para ele reinar sobre nações? Não. Ele dá para Abraão um exército para ele conquistar nações? Ele diz assim, Abraão, eu vou te fazer pai de nações. E por isso ele dá filhos. Ele dá filho. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Você tem nação, 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 você tem governo, você tem autoridade, você muda a história dessa cidade, você muda a história dessa nação, de acordo com como você vive essa aliança dentro da tua casa, na tua vida com Deus. O seu chamado é maior do que a sua vida. O seu chamado é muito maior do que você. O destino da nação de Israel mudou. Não foi quando Golias foi afrontar. Não foi quando Davi matou Golias. O destino da nação de Israel mudou quando Orfa se levantou e disse, para onde tu for eu irei, e teu Deus será o meu Deus. Quando uma mulher se posiciona, e hoje ele te chama para se posicionar, hoje ele te chama para tomar uma decisão de ser uma mãe que não abre mão de evangelizar os seus filhos, uma mãe que não abre mão do culto doméstico, uma mãe que não abre mão de que sua casa será lugar de salvação. Quando você escuta eu falando sobre filhos, talvez você deve pensar, essa palavra é para a irmã do meu lado, não para mim, porque meu filho está nas drogas. Ou então você está pensando, o seu filho está no presídio. Ou você deve pensar que o seu filho não tem mais jeito. Porque o seu filho, ele está longe do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que a aliança que ele faz contigo, ele faz também com a tua descendência. Aonde ele estiver, ele vai voltar. Porque a palavra de Deus tem uma promessa que diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Vamos louvar a Deus. Enquanto nós louvamos a Deus, eu quero te convidar a vir aqui à frente, se você quer uma oração especial,
para que você possa tomar um posicionamento. Se é uma coragem que te falta, se é uma palavra de Deus que te falta, em nome de Jesus, hoje você vai se levantar. Em nome de Jesus. Os seus filhos estão esperando você se levantar. Aleluia.